Olha só, o movimento de queda que eu comentei do Ibovespa hoje acontece justamente depois do índice renovar mais uma vez o recorde histórico de fechamento nesta quinta-feira, mais de 166 mil pontos. Você acompanhou aqui no CNN Money vários breaking news em que a Bolsa renovava a máxima dia após dia depois dessas quedas bruscas que tivemos depois do Flávio Day. Parte desse otimismo vem da expectativa pelos cortes de juros no Brasil e os dados econômicos recentes aqui na atividade do Brasil, só que mostrando a economia mais aquecida do que o esperado no fim do ano passado. Para falar disso tudo, eu chamo aqui o Rafael Figueiredo, que é estrategista de ações da XP e quem entende desse assunto. Rafael, muito boa tarde a você, obrigado pela sua participação na programação. Oi, Gustavo, boa tarde a você e a toda a audiência. Obrigado, Rafael. Eu acompanho você no Twitter, aliás, o X, e você fez uma publicação importante lá, que eu considerei como importante, dizendo que as commodities explicam aí mais de 60% dessa alta do ano, do Ibovespa, né? E aí eu te pergunto, Rafael, se o minério de ferro ou o petróleo sofrerem oscilações globais mais fortes, uma correção global mais forte, a gente tem um plano B? Quero dizer que essa concentração excessiva de Vale e Petrobras não faz com que esse recorde do Ibovespa seja mais frágil e artificial? Sim e não, né? Não tem uma resposta muito precisa, mas ela é super válida para o momento que a gente está vivendo, né? De fato, há uma concentração muito grande no nosso índice Bovespa, ele tem essa fragilidade, né? 30% está atrelado somente aos mercados de commodities, portanto, uma relação ao mercado de câmbio e uma relação ao mercado global é muito forte. Por outro lado, como a nossa economia e as empresas que estão listadas, né, elas têm também acesso ao mercado global, a gente consegue, e a economia brasileira ela não é tão aberta como a gente gostaria, mesmo que os mercados de commodities permaneçam em algum momento, e como foi o caso do seu cenário, fiquem mais fraco, pode ser que tenhamos uma compensação por outras empresas aqui, e muito atribuída ao nosso cenário doméstico, né, aos estímulos, ao nosso PIB forte, né, atividade econômica, e aí tem um pouco a ver com esse cenário de taxa de juros. Isso foi muito um pouco do que a gente viu ano passado, né, que a Petrobras ela ficou para trás quando comparado com o mercado como um todo, e as empresas de segmento local, como bancos, utilidade pública, energia elétrica, subiram bastante, trazendo essa performance do ano passado de um pouco mais de 30%. Ou seja, dá para compensar mesmo que haja essa grande concentração no mercado de commodities. Rafael, comecei aqui a entrevista comentando justamente sobre esses dados econômicos que nós temos, como o caso do IBCBR de hoje e os dados de varejo, né, que foram divulgados ontem. Esses dados que vêm mais aquecido, têm a tendência, têm a força de mudar o cenário de otimismo na Bolsa daqui para frente? Olha, ele melhora, confirma o dado de otimismo da atividade econômica brasileira, sem sombra de dúvida, né? O próprio dado do IBCBR, que você disse na sua chamada para o mês de novembro, é um ritmo forte de atividade e que, portanto, de um lado a gente vê uma economia bem aquecida, mas do nosso lado aqui, que é o do investimento, é no entendimento do processo do ciclo de queda da taxa de juros Selic, que a gente está tendo uma atividade aquecida e a taxa de juros em 15% é para desaquecer a economia, nesse cabo de guerra, pode ser que o ciclo de queda na taxa de juros possa ser menor daquilo que a gente hoje segue imaginando, né? De acordo com a nossa equipe aqui na XP de economia, liderado pelo Caio Megali, a gente acredita que a gente vai começar o corte de juros a partir de março desse ano e deve terminar, ou seja, sai de 15% e vai terminar em 12,5%. Mas num ritmo de atividade econômica cada vez mais forte, pode ser que esse ciclo seja menor. E aí, para o lado dos investimentos em renda variável, que eu acho que em parte explica um pouco por que a Bolsa, o Ibovespa está caindo hoje, é que esse ciclo menor possa fazer com que esses valuations futuros não fiquem tão atrativos como a gente estava vendo antes da virada do ano. Então, acho que é um pouco desse balanço que a gente faz aqui em função desse ciclo de queda de juros.
Cara, só que nós temos uma pedra, entre aspas, no caminho, que são as eleições. Você até dá uma bronca aí no investidor nessas postagens do Twitter, que é parem de olhar para as eleições e olha aqui esses dados que eu estou te mostrando. Você está comentando, quando você faz esse tipo de apontamento, sobre um descolamento entre a atividade econômica real e essa mudança de humor do investidor, Rafael? Sim, aí nesse caso, eu acho que é uma bronca mesmo, acho que você usou a expressão correta, porque a gente fica muito aqui, né, envolvido por um ambiente eleitoral que sequer as peças estão no tabuleiro, a gente está num ambiente altamente especulativo que tem muito ruído, enquanto o nosso mercado, e principalmente o índice Bovespa, que é altamente comoditizado, né, os mercados de commodities globalmente falando estão muito fortes, acelerando, e que, portanto, até hoje, né, e a gente está aí para o seu nono dia útil de atividade na Bolsa, né, o 50% de todo esse movimento é mercado de commodities. Né? Então, enquanto a gente fica, né, tentando estimular cenários, se quer que a gente tenha aí as peças do tabuleiro, o mercado de commodities está indo muito forte, o fluxo de capital estrangeiro já tem uma entrada líquida de um pouco mais de 4,5 bilhões de reais, vem fazendo esse trabalho. Né? Então, a gente pode perder grande parte de performance atribuída a um ambiente onde ele, nesse momento, só oferece especulação, enquanto, na verdade, a gente precisa olhar os investimentos sobre aquilo que está na tela, e, nesse caso, é o mercado de commodities que vem comandando, e aí por isso a bronca. Rafael, dentre esses investimentos que estão na sua tela, eu imagino que não tem só commodity, claro. Eu queria entender de você quais setores você enxerga e como os vencedores silenciosos, as small caps, podem ter um lugarzinho aí no spotlight do mercado, no mercado financeiro? Sim, desde o ano passado a gente vem observando bastante empresas aí de menor porte que têm um dinamismo muito grande no sentido de que a partir do momento em que as taxas de juros começam a cair, elas são amplamente beneficiadas. Né? Mas além disso, a gente entende que como o processo de queda de juro, né, que mesmo que vá até onde a gente imagina que seja de 12,5%, ele ainda vai manter um ritmo restritivo sob a ótica de política monetária. Portanto, não apenas commodities, mas a nossa estratégia está concentrada aqui em empresas de altíssima qualidade, de baixo risco, pouco ou quase nenhuma alavancagem que tem a ver com endividamento, né, justamente para a gente atravessar um cenário que a gente julga ser de bastante incerteza e volatilidade pelas eleições e também por toda a geopolítica global e tudo que, né, desses ventos de mercado internacional que podem provocar por aqui. Então, é mais de manter esse stock picking do que segmentar small caps, blue chips ou qualquer coisa do tipo. É manter investido naquilo que você tem confiança e confiabilidade com a sua tese. Sobre os gigantes da Bolsa, aqui falando da Vale, a gente viu um recorde de 5% em um único dia dessa empresa. Qual que é o peso dessa reabertura com a China? Qual a influência dessa reabertura na China dentro desses recordes e do preço do minério também nesse novo patamar da nossa Bolsa? Ou seja, até onde as commodities podem carregar o índice, Rafael? Esse não tem limite, né? Essa é a grande resposta e é por isso que a gente tem que estar muito ligado ao setor de materiais básicos, né? A gente tem um ritmo de atividade global muito forte, a gente sabe que os Estados Unidos deve crescer coisa da ordem de 4%, pelo menos esse é o prognóstico que a gente tem aí do PIB esperado para o terceiro trimestre, e nesse ritmo de atividade as commodities tendem a ganhar um fôlego adicional. Claro que a gente tem tarifas, questões geopolíticas e, evidentemente, a China também querendo conquistar o seu espaço no mercado. Né? E a Vale acaba sendo uma empresa, digamos, coringa e que acaba surfando diversos movimentos e que são positivos para ela. Né? E aí a Vale sozinha ela representa coisa da ordem de 12% do nosso índice Bovespa. Então, à medida em que ela for ganhando esse mais espaço, né, e atratividade. E uma outra informação que é super importante também, em relação ao minério de ferro, sazonalmente é natural que janeiro e fevereiro a gente tenha acúmulo de estoques de aço, minério de ferro, cobre vindo da China. Então, isso tende a fazer com que as ações da Vale se mantenham fortes e que, portanto, impulsionam o índice Bovespa. Então, eu diria que a Vale ela
ela é um grande pivô dessa história, onde ela vai navegar e provavelmente deve continuar navegando muito bem para esse primeiro semestre, pelo menos. Obrigado pela sua participação. Interessante ver seu ponto de vista aqui, tanto para o passado quanto para o futuro da Bolsa Brasileira. Espero falar contigo de novo em breve, porque o Ibovespa bate recorde atrás de recorde. Obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço.